Pode acontecer. Ó o gol, ó o gol, ó o gol. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Puta que pariu, rapaz. Olha aí, ó. Por isso que eu nem fico muito alegre. Puta que pariu, rapaz. Aí, ó. É essa merda aí de atuação, ó. É essa merda de atuação aí. 20 segundos de jogo já tomou a merda do empate. Isso é culpa do treinador, rapaz. 20 segundos de jogo já é a merda do treinador, porra. É o que eu falei pra você, atuação ridícula, rapaz. Aí, ó. Tá vendo? Vai. Meu Deus, tá aí a galera compartilhando esse corte aí do Luiz Heitor. E de fato, né, tromba das grandes aí pro Sport, lanterna da Série A, apenas 1 ponto na competição. O Pepa deve ser demitido, pelo menos até agora não saiu notícia, mas acredito que vai ser demitido. Ou então vão esperar o jogo contra o Fortaleza, né, para demitir o treinador que realmente não conseguiu acertar o time do Sport. Esse foi um dos jogos de ontem, pela rodada 5. Hoje tem mais jogos, tiveram outros jogos também. Vou comentar tudo aqui nesse vídeo, falar um pouquinho do Ceará que enfrenta o Bahia. Deixa o like aqui, cara, deixa a curtida nesse domingo. Feliz Páscoa a todos, inclusive, né? Feliz Páscoa, tudo de bom pra vocês. Seja um momento aí de confraternização em família e tudo mais. Mas vamos nessa que quem levou o chocolate foi o Sport ontem. Simbora, vamos pro vídeo. Deixa eu trazer aqui os jogos dessa rodada número 5. Tá aqui, cara. Corinthians 2, Sport 1. Ontem também teve Vasco 0, Flamengo 0. O Vasco ficou segurando esse resultado contra o resultado contra o Flamengo. Foi um jogo realmente de ataque contra defesa, né? 17 chutes do Flamengo contra 6 do Vasco. E olha só o Vasco aí, cara, segurando o Flamengo e jogando de uma forma bem defensiva, para não dizer outra coisa, né? Pode dizer covarde, mas realmente o Vasco respeitou muito o Flamengo. 0-0 mesmo Vasco que o Ceará venceu aqui na Arena Castelão. Também teve Grêmio 1, Internacional 1. O Grêmio abriu o placar, o Internacional empatou. Teve um pênalti polêmico não marcado, que o VAR chamou e o árbitro teimou em não marcar. O Grêmio também não consegue vencer nessa rodada número 5, cara. E aí, sobre essa questão aí do Sport, realmente chama atenção porque o Sport tá aqui, ó, na lanterninha, 20º colocado, 4 derrotas, 1 empate, tá afundado na lanterna, né? E não sai mais nessa rodada, obviamente, porque já jogou. Então, vai ficar mais uma rodada na lanterna da Série A e ainda pode ver os outros adversários aqui do Z4 pontuando. O Atlético Mineiro, que vai ter seu jogo, o próprio São Paulo e o Bahia, né? Que ninguém quer que pontue, né? Bahia, que é o próximo adversário do Ceará, fora de casa nessa segunda-feira, 8 horas da noite. Bahia bem pressionado, também não venceu nessa Série A, foram 3 empates e 1 derrota. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse jogo entre Bahia e Ceará lá na Fonte Nova, né? Mas tá aí, o Ceará permanece por enquanto na 4ª posição. Outros jogos ainda podem, né, vão acontecer e alguns times podem ultrapassar o Ceará na tabela. Hoje tem Juventude e Mirassol, às 11 da noite. Tem São Paulo e Santos, tem Atlético Mineiro e Botafogo, Fluminense e Vitória. Um dos nordestinos jogando hoje às 18h30 fora de casa. O Fluminense aqui é bem favorito, né? O Fluminense tá muito bem aí com o Renato Gaúcho. E tem Fortaleza e Palmeiras às 18h30. Palmeiras embalado e o Fortaleza no meio de uma crise. Teve protesto ontem, né? Assim, eu diria que há uma tendência do Fortaleza reagir no jogo de hoje, mas o Palmeiras tá numa situação bem melhor, né? Embora jogue fora de casa, tá numa situação bem melhor do que o adversário. Vamos aguardar o que é que sai desse resultado aí do jogo de 18h30. Hoje também tem Red Bull contra Cruzeiro às 8h30 da noite, né? 20h30. E o Ceará só joga amanhã. O único jogo amanhã vai ser Bahia e Ceará às 8 horas da noite. Lembrando que o Ceará viaja daqui a pouco. Tá terminando aí, finalizando os treinamentos na manhã deste domingo. Páscoa de muito treinamento lá em Porangabuçu. Mas agora à tarde, por volta das 2h40 da tarde, é o embarque, na verdade é o voo lá para Bahia, lá para Salvador, para o Ceará já chegar por lá, já se preparar para a partida de amanhã, tá? Cara, em relação aos palpites do GE, né? Tudo bem, colocaram aqui grande favoritismo para o Bahia. Todos os jornalistas aqui ou botaram vitórias ou botaram empate, né? Nada de vitória para o Ceará. O Ceará de fato é o azarão, né? De fato é, assim, a responsabilidade de vencer tá toda com o Bahia. E eles estão agora, inclusive, bem impressionados, porque perderam o último jogo, perdeu até de uma forma que foi bem protestada por torcedores do Bahia, né? Torcedores do Bahia ficaram bem revoltados aí
com essa derrota de 3-0 para o Cruzeiro, e agora devem ir com força máxima. Por mais que o Bahia já na quinta-feira jogue pela Copa Libertadores, eles devem usar força máxima para dar uma resposta para o seu torcedor, para tentar sair dessa zona de rebaixamento na Série A. E o Vozão, cara, tem que jogar de forma inteligente, porque eles vão querer vir para cima com tudo, vão se expor certamente, e o Ceará tem que explorar também algumas fragilidades desse bom time do Bahia. Por mais que não tenha vencido ainda, é um bom time, um elenco com muitas possibilidades, esse elenco do Bahia. Normal que o GE coloque aí o favoritismo pro Bahia, mas, cara, historicamente, e aí eu recorro sempre ao Mauro Bastos, que traz estatísticas, historicamente é de equilíbrio esse confronto. Em 79 jogos, e o detalhe que o Mauro Bastos trouxe, tá? O Bahia é o time fora do Ceará que o Vozão mais enfrentou na sua história. Vai para o jogo número 80. Até agora, 79 jogos, 25 vitórias do Ceará, 28 do Bahia, 26 empates, um clássico nordestino de fato, né? Na Série A tá 6-9, né? Tá 9-6 para o Bahia, mas tem um detalhe aqui que o Mauro Bastos traz. Um detalhe interessante. A última derrota do Ceará como visitante foi em 2018, tá? Um Bahia 2-1. E em 2019 foi aquela virada espetacular do Luiz Otávio, né? 2-1 para o Ceará nos últimos minutos. Eu acho que ali, inclusive, foi o jogo que tirou o Ceará da Série B, né? Se você for colocar ali na conta daquela reta final, foi um jogo realmente muito decisivo para o Ceará não cair naquele ano. 2020 foi 2-0 o Ceará lá. E 2021, um empate em 1-1, né? Então o Ceará não perde lá em Salvador pela Série A desde 2018, tá? Claro, recentemente na Copa do Nordeste perdeu por 3-2, né? Esse ano ainda, naquele jogo que eles abriram 3-0, o Ceará reagiu 3-2, quase empata. Um outro detalhe é que o artilheiro desses confrontos é o Gildo. Tem 5 gols no Bahia nesses confrontos. Grande Gildo, lendário Gildo, uma lenda aí, um ídolo, principalmente dos mais antigos, mas um ídolo da história do Ceará Sporting Clube, tá bom? Enfim, histórico não entra em campo, mas eu acho sempre interessante trazer o histórico aí, porque é realmente um confronto de muito equilíbrio nos últimos anos. Cara, o que é que vocês esperam aí desse jogo? Fala aí pra mim, tá? É um jogo que o Ceará pode, caso vença, né? Até. Bom, eu acho que não vai sair do lugar caso vença, mas se mantém no G4. Claro que esse não é o campeonato do Ceará, o Ceará tem um campeonato para permanência, mas tem condições, cara, de fazer um jogo de igual para igual, um jogo interessante. O que mais realmente preocupa o torcedor do Ceará é a questão dos desfalques, né? O Ceará tem desfalque muito importante que é o Matheus Bahia. Marcos Vitor também não pode ser relacionado, jogador que é emprestado pelo Bahia, mas é reserva, então não faz tanta falta. Agora, Matheus Bahia, sim, nosso lateral esquerdo titular, tá muito bem na temporada, tá em grande fase, fez uma ótima partida no jogo passado contra o Vasco, e aí fica aquela dúvida, como é que Léo Condé vai armar esse time, cara? Como é que vai ser, cara? Ele vai colocar quem na lateral esquerda, já que o Nicolas reserva também provavelmente não vai ter condição de jogo. Esse é o grande desafio aí do Léo Condé. Corrigir essa questão defensiva, esse é o grande desafio do Léo Condé. Corrigir a lateral esquerda, que é um problema, né? Que pode ser um problema com essas ausências, né? Principalmente a ausência do Matheus Bahia. Quem é que vocês colocariam naquela posição? Escreve aqui, comenta aqui, é muito importante a sua participação, tá? Bom, o Ceará viaja hoje à tarde, então hoje à tarde deve sair a lista de relacionados. Se eu não trouxer um vídeo à tarde, a gente faz uma live logo depois ali do final da rodada, depois do jogo do Fortaleza, a gente comenta um pouquinho o que é que rolou na rodada número 5, tá? Até então. E aí, fica aqui com a gente, deixa aqui aquele sinal, aquele sininho de notificação ligado, deixa aquele like também, mais tarde tem BPR pra gente comentar um pouquinho sobre o time, né? O elenco que viajou para Salvador e tudo que envolve essa partida de segunda-feira e a rodada 5 do Brasileirão. Fechou, galera? Deixa aquele like antes de sair. Feliz Páscoa a todos. Vão curtir o domingo aí. À noite tem BPR aqui pra vocês. Fechou? Valeu. Bora, Vozão.